Olá pessoal, tudo bem com você? É uma alegria, um prazer muito grande voltar aqui no meu canal. Cada vídeo que eu posto aqui eu faço com muito carinho e pensando em você, pensando no seu desenvolvimento, pensando no seu crescimento pessoal, profissional, espiritual, enfim, o seu desenvolvimento integral. Eu espero que o vídeo de hoje também venha acrescentar muita coisa boa para você em termos de comportamento, em termos de conhecimento. Então já deixo o meu convite para você. Se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Se você gostar do vídeo, compartilhe com seus amigos, faça propaganda, acione o sininho para que sempre que tiver vídeo novo aqui, você possa ser notificado, possa ser avisado, né? E quanto mais você fizer a propaganda aí dos vídeos, se você gostar realmente, mais pessoas vão também ser beneficiadas com os vídeos aqui do meu canal. Então vamos à nossa vinheta e já retornamos. Você sabe que a psicologia define 5 sentimentos com os quais nós já nascemos. Qualquer uma dessas emoções que você sentir vai ser a coisa mais normal do mundo. Então não fique aí pensando com sentimento de culpa se um dia você sentir raiva de alguém, de alguma coisa, de alguma situação. É a coisa mais normal do mundo. Você amar também é a coisa mais normal do mundo. Você sentir alegria ou sentir tristeza ou sentir medo também é a coisa mais normal do mundo. O problema acontece quando qualquer uma dessas emoções ela é levada ao extremo. E quando eu falo em extremo, eu estou falando de um extremo ou de outro extremo. Pode ser de qualquer um desses extremos. Então tem um ditado que diz assim: in medium stat virtus. É um ditado em latim. Significa o quê? A virtude está no meio, a virtude está no ponto de equilíbrio. Tudo que é de mais ou de menos deixa de ser equilibrado. E aí deixa de ter virtude. E aí acontecem alguns problemas. Para você entender o que eu estou dizendo, vamos pegar aqui o sentimento, por exemplo, do amor. Amor é um sentimento que nós temos uns pelos outros, pela família, pelo cônjuge, pela namorada, pelo namorado, pelo amigo, enfim. O amor é um sentimento legal, gostoso, bonito e faz parte da nossa personalidade, da vida humana. Agora veja, gente, se você não sabe dosar as manifestações desse amor, ele pode se tornar patológico, ele pode se tornar doentio, ou pode se tornar desleixado, pode se tornar irresponsável. Por exemplo, se você tem uma namorada, você fica pegando no pé dela o tempo todo, você fica ali marcando cerrado, marcação cerrada nela, ela não pode fazer nada sozinha, ela não tem o espaço dela, você não deixa ela respirar, literalmente, ela vive sufocada. O que você está fazendo com ela? Você está abafando a personalidade dela. E aí o que vai acontecer? Esse seu exagero, esse seu desequilíbrio, provavelmente vai causar um afastamento entre vocês. O relacionamento tende a acabar, porque você não teve equilíbrio, você não teve o in medium stat virtus, você não teve a virtude do meio para dar equilíbrio para você. Se por outro lado você deixa também, você não se importa, ela vai onde quer, sozinha, nunca você a acompanha, você parece que não está nem aí com ela, você aparenta que não está fazendo caso nenhum a respeito dela, da pessoa dela, não a valoriza, o que acontece com o relacionamento? Também tende a acabar. Então, estão percebendo? Qualquer um dos dois extremos faz mal para a pessoa, faz mal para o relacionamento. Em relação ao medo, que é o objeto da nossa conversa aqui hoje, não é diferente, né?
O medo, ele nasceu conosco porque até uma certa medida o medo nos protege de perigo. Você já parou para pensar, por exemplo, por que quando você vai cair, a primeira coisa que você faz é levar a mão à frente para se proteger, para não machucar o rosto, não machucar a cabeça? Essa atitude já é em decorrência do medo. O medo de bater a cabeça faz com que você voluntariamente ou inconscientemente já se proteja com as mãos. Então o medo é a coisa mais normal e numa certa medida ele foi colocado para nos protegermos dos perigos. Agora, o medo, quando ele não é trabalhado, quando ele não é compreendido, quando ele não é filtrado, quando ele não é identificado, aí ele pode se tornar um problema para nós. Você quer ver um exemplo que eu vou dar? Todo mundo tem medo. Em algum momento, de alguma coisa, todos nós temos medo. Mas eu quero citar aqui o Pedro Calabres, que é um cara fantástico a quem eu sigo. E o Pedro Calabres, ele diz o seguinte: quando você era criança, você tinha medo do escuro, provavelmente. Todos nós, ou a grande maioria de nós, quando éramos crianças, tínhamos medo do escuro. Só que quando viramos adultos, o medo do escuro se transforma em medo do futuro. O que é o medo do futuro? É o medo de que nossos planos não deem certo. E o que é o medo do escuro e o medo do futuro? Gente, na verdade, o medo é da incerteza. Se eu tenho aqui um quarto escuro do meu lado, eu não sei o que tem lá dentro. Não existe nenhum tipo de luz lá para eu enxergar absolutamente nada. Então eu não tenho certeza do que tem lá dentro. Eu posso bater a cabeça num pedaço de pau, eu posso tropeçar num pedaço de ferro, qualquer coisa pode acontecer comigo. Pode também ser que não aconteça nada, mas pode acontecer alguma coisa. Então veja, gente, o medo na verdade é em relação à incerteza. Quando nós nos tornamos adultos e temos medo de que nossos planos e projetos de vida não se concretizem, é porque na verdade também nós estamos com medo da incerteza. Porque qual garantia nós temos de que nossos planos vão se concretizar? Nós não conhecemos o futuro. E perceba que o medo, ele está sempre relacionado com o futuro. Pode ser um futuro longínquo ou pode ser um futuro daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, daqui a algumas semanas. Então, o futuro nos enche de medo porque nós não temos certeza dele. E esse medo em relação ao futuro, normalmente também está ligado à ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. Então, quando nós ficamos ansiosos, é porque nós queremos que as coisas aconteçam rápido e da maneira como nós planejamos, e nós não temos certeza de que vai acontecer da maneira como nós planejamos. Agora, existe diferença entre ser covarde e ser corajoso? Lógico que existe. Agora, existe diferença em ser medroso e ser corajoso? Todo corajoso, na verdade, não é que ele não tem medo, não é que o medo está ausente na sua personalidade, mas todo corajoso, o que ele faz é ele selecionar que tipo de medo ele precisa enfrentar e que tipo de medo ele precisa excluir da sua vida. Ele identifica os medos dos quais ele não pode fugir, ele tem que encarar, então ele encara esse medo. A diferença entre o corajoso e o covarde é que o covarde foge diante do medo que se apresenta. O corajoso enfrenta, quando ele sabe que esse medo tem que ser enfrentado. O medo, ele precisa ser identificado. Eu tenho medo do quê? Exatamente. Certo? Eu tenho medo do quê? Se esse medo que eu tenho se refere a algo que tem a ver com o meu futuro, com os meus planos, é essencial para mim que eu enfrente esse medo, então eu tenho que partir para cima desse medo.
Agora, eu posso eliminar aqueles medos que não fazem parte dos meus projetos de vida. Por exemplo, se você tem medo de pular de paraquedas, você não precisa pular de paraquedas. Você não precisa se aventurar nessa área. Então é um medo que você pode eliminar, você não precisa ficar preocupado com ele. Agora, se você tem uma entrevista de emprego amanhã, você tem medo, está apreensivo, está com medo dessa entrevista, não tem jeito, você vai ter que encarar esse medo. Você vai ter que partir para cima dele e vai enfrentá-lo e vai vencê-lo. É isso que faz a diferença entre o covarde e o herói. Outra coisa importante a respeito do medo é que o medo turva a nossa visão e muitas vezes ele nos paralisa, ele nos deixa catatônicos, nos deixa sem ação. Por que o medo faz isso, gente? Porque na verdade o medo faz a gente ver coisas que não existem. Sabe, quando você tem muito medo do escuro, se você mora numa casa, né? E essa casa tem um quintal grande e à noite a sua esposa ou a sua mãe colocou lá umas roupas brancas para secar, né? Aí você chega tarde da noite em casa, provavelmente você vai ver coisas ali naquele quintal que na verdade não existem, são ilusões causadas pelo seu medo. O medo faz com que você potencialize as visões e muitas vezes as audições e as percepções dos eventos que ocorrem ao seu redor. Eu quero terminar citando um versículo da Bíblia, lá do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro tem um versículo lá na sua primeira epístola que ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então lancem sobre ele, Jesus Cristo, a sua ansiedade, certos de que ele tem cuidado de vocês. Isso é maravilhoso, né? Isso é fantástico, porque nós não precisamos viver dominados pelo medo. Quem é dominado pelo medo vive uma vida de pânico e nós não precisamos disso. Vamos lançar então nossa ansiedade sobre Jesus, porque ele nos fez a promessa de que sempre cuida de nós. Gostou do vídeo? Deixa aqui seu like e compartilhe esse vídeo. Vai ser bom para você e vai ser bom para outras pessoas também que o assistirem. Forte abraço e até o próximo vídeo.